Oi, pessoal, vamos começar com uma pergunta. A fé é uma jornada que a gente faz sozinho ou é para ser vivida em comunidade? O material que a gente está analisando hoje traz uma ideia muito forte, é de que nós fomos chamados para pertencer. Então, bora mergulhar fundo no porquê a igreja local não é só uma opção, sabe? É algo essencial. E olha só que interessante. A nossa fonte lembra que essa frase foi dita por Deus lá no Jardim do Éden, um lugar teoricamente perfeito. Isso já mostra uma coisa fundamental, né? Desde o comecinho de tudo, a solidão não era parte do plano original. A gente foi feito para viver em comunidade, desde sempre. Tá, legal. Se a gente não foi feito para ficar sozinho, a grande pergunta é: como é que a gente vive isso na nossa vida espiritual? É exatamente aí que o nosso material de hoje começa a construir um argumento super sólido sobre a importância de ter um lugar para chamar de nosso, um lugar ao qual pertencer. Vamos entrar no primeiro ponto, então. A ideia aqui é que a fé, ela é bem mais do que só acreditar. A gente vai ver que seguir a Cristo não é uma coisa privada, que fica guardada só pra gente. Pelo contrário, o chamado é para se integrar, para fazer parte de um todo, de algo bem maior. Sabe aquela imagem do santo solitário? Pois é, segundo a nossa fonte, isso simplesmente não existe na Bíblia. O texto destaca que as palavras usadas para descrever quem crê são sempre no plural, sabe? Ajuntados, reunidos, edificados juntamente. Ou seja, o compromisso não é só vertical com Cristo, é também horizontal, uns com os outros. A fé, na sua essência, é para ser vivida em conjunto. Ok, agora a gente chega na metáfora que é o coração de todo o argumento, a igreja como o corpo de Cristo. E essa imagem, gente, ela muda tudo, transforma completamente o nosso entendimento do que significa ser um membro. Deixa de ser só um nome numa lista e vira algo vivo, dinâmico. É que, segundo a nossa fonte, a palavra membro perdeu um pouco da sua força original. Hoje em dia a gente pensa em ser membro de uma academia, de um clube, mas, biblicamente falando, ser membro é outra coisa. É ser um órgão vital, sabe? Como um braço, um olho, uma parte indispensável, que está totalmente conectada a um corpo vivo. E a imagem aqui é muito direta. Um órgão não sobrevive fora do corpo. Ponto. A fonte defende que a consequência de se desconectar da igreja local é o declínio espiritual. A lógica é essa, bem simples e direta. A nossa vida espiritual não foi projetada para sobreviver por conta própria. E esse versículo de Romanos meio que explica o porquê disso tudo. É justamente nessa ligação, nessa conexão com os outros, que a gente encontra nosso propósito. A nossa função individual, ela não é descoberta no isolamento, de jeito nenhum. Ela aparece no dia a dia, nos nossos relacionamentos dentro desse corpo. Certo, mas e na prática? Por que isso é tão importante assim? Por que vale a pena se comprometer? Agora a gente vai ver os benefícios, os propósitos bem específicos de pertencer a uma família da igreja. E a ideia não é de uma obrigação, viu? É de algo que, na verdade, nos dá vida. O material que a gente está usando detalha 4 benefícios que são cruciais. Primeiro, pertencer a uma igreja identifica publicamente uma pessoa como um crente autêntico. Segundo, tira a gente do isolamento, que, convenhamos, é onde o egoísmo cresce forte. Terceiro, ajuda a desenvolver os nossos músculos espirituais, porque a fé precisa ser exercitada para crescer, né? E por último, oferece proteção e responsabilidade, com líderes que cuidam e zelam pelo bem-estar espiritual de cada um. E esse ponto aqui é muito sincero, eu acho. O texto argumenta que, quando a gente está isolado, é muito fácil se enganar, né? Achar que somos super maduros espiritualmente. Afinal, não tem ninguém ali para nos desafiar. Mas a maturidade de verdade, essa só aparece e é testada nos relacionamentos, no convívio do dia a dia com outras pessoas que são tão imperfeitas quanto a gente. Bom, e com base nisso, o material faz uma distinção que eu acho super importante e que convida a gente a se autoavaliar. Existem 2 mentalidades em relação à igreja, a de um visitante e a de um membro. Vamos ver a diferença. Se a gente pudesse resumir a diferença em uma palavra, seria compromisso. O visitante, como a fonte descreve, é um espectador. Alguém que consome, que busca benefícios para si. Já o membro se envolve, ele contribui, assume responsabilidades. É uma mudança total de foco, sabe? Sai do o que eu posso receber aqui para como é que eu posso servir e contribuir. E tudo isso, todo esse pertencimento leva a gente para o ponto final, que é a nossa missão coletiva no mundo. Porque, de acordo com o texto, pertencer a uma igreja não é o fim da linha. Na verdade, é o ponto de partida para algo muito, mas muito maior.
A visão que é apresentada é que a igreja é um instrumento de Deus aqui na Terra. Nós somos as mãos, os pés, o coração dele no mundo. E é dentro dessa comunidade da igreja local que os nossos dons e talentos individuais são descobertos e, mais importante, são colocados em prática para cumprir essa missão. E esse número aí, 50 a mais, o que ele quer dizer? Esse é um dado muito legal que a nossa fonte traz. Expressões como uns aos outros aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento. Amem uns aos outros, encorajem uns aos outros, perdoem uns aos outros. A ênfase nessa mutualidade é gigante, e isso é algo que só dá para viver de verdade em comunidade. E para fechar, essa citação amarra toda a ideia. O nosso pertencimento, segundo a fonte, não é só para nosso próprio benefício. Fomos criados para fazer boas obras, e o mais incrível é que essas obras já foram preparadas por Deus para a gente fazer, juntos, como um corpo só, unido. Então, para a gente terminar, fica essa pergunta que o material deixa para nossa reflexão. Se a igreja é o grande plano de Deus para o mundo, e se cada pessoa é chamada para ser um membro vital desse corpo, a questão que não quer calar é: qual é o papel de cada um de nós nesse plano todo? Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.